Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 10 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, essa daqui é a curva com os dados do Ministério da Saúde das últimas 9 semanas e ontem a gente estava registrando aqui no dia 9 de outubro mais de 5 milhões de casos. A gente estava registrando aqui 5.055.888 casos de Covid-19 no Brasil. Então fazem aí 3 dias que a gente passou dessa marca de 5 milhões de casos e eu quero trazer no vídeo de hoje uma pequena retrospectiva, como foi que a gente chegou em 5 milhões de casos. Então eu vou olhar como é que a gente chegou em 1 milhão, como é que a gente chegou em 2, 3, 4 e 5 e comparar esses números. Então primeiro, o nosso dia base vai ser aqui, dia 19 de junho, que foi o dia que a gente superou a marca de 1 milhão de casos. Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece tão longe, né? 19 de junho, então 4 meses atrás a gente estava chegando aí a 1 milhão de casos de Covid-19 no Brasil. E depois foi aqui no dia 16 de julho que a gente chegou a 2 milhões de casos. Ou seja, a gente demorou aqui esse período de 27 dias para registrar mais 1 milhão de casos. A gente tinha demorado bastante tempo para registrar 1 milhão de casos, né? Desde março até junho, então, sei lá, uns 90 dias, basicamente. Mas depois, em 27 dias, a gente de novo registrou mais 1 milhão de casos. Isso daqui é que é a questão do padrão exponencial. O crescimento exponencial é aquele crescimento que a gente duplica sempre no mesmo período, que a gente sempre multiplica num dado período pelo mesmo valor. No caso aqui, por 2, duplicar é multiplicar por 2. Então, aqui nas próximas análises que eu vou fazer uma comparação de quanto tempo a gente demorou para somar 1 milhão de casos e também quanto tempo a gente demora para multiplicar por 2. Então, o somar 1 milhão de casos significa uma aceleração na pandemia. Agora, duplicar, o tempo de duplicação, o que ele indica? Ele indica o quão perto ou o quão longe de um padrão exponencial, que é o que a gente quer evitar, a gente está. Então, vamos lá. Primeiro, a gente chegou em 3 milhões de casos aqui no dia 8 de agosto. Então, 23 dias que a gente demorou para registrar mais 1 milhão de casos. Então, 90 dias para registrar o primeiro milhão de casos. Depois, 27 dias para somar 1 milhão. Depois, 23 dias para somar 1 milhão de novo. Isso indica que a pandemia ainda estava com uma aceleração. A gente vê aqui esse padrão, esse estilo de uma montanha que a gente está subindo e que está ficando cada vez mais íngreme, pessoal. Isso daqui significa aceleração de uma curva, de uma função, no caso, né? Mas a gente observa que a gente demorou 27 dias para multiplicar por 2. Saiu de 1 milhão para 2 milhões. E o que seria multiplicar por 2 quando a gente está em 2 milhões? Seria 4 milhões. Então, quanto tempo que a gente demorou para chegar em 4 milhões? Não foram 27 dias, foram 49 dias nesse período inteiro. Ou seja, aqui o padrão exponencial já tinha sido quebrado. A gente tinha demorado 27 dias para duplicar, para multiplicar por 2, mas depois a gente tinha demorado 49 dias para multiplicar pelo mesmo valor. Então aqui a gente já não estava num crescimento exponencial. E até para a gente ser bem sincero, a gente não estava nem mais num período de aceleração, porque a gente demorou mais tempo entre 8 de agosto e 3 de setembro para registrar a mesma quantidade de casos, bem, mais ou menos, né, do que entre 16 de julho e 8 de agosto, que a gente demorou 23 dias para registrar 1 milhão de casos, e aqui a gente demorou 26 dias para registrar 1 milhão de casos. Então é mais ou menos nessa época que a gente vê essa inversão do crescimento. A gente passa de um crescimento acelerado
para um crescimento desacelerado. E isso daqui é que indica o auge. O auge da pandemia foi mais ou menos nessa época aqui, última semana de julho, primeira semana de agosto, aqui onde tem essa que se chama na matemática essa inflexão. Aqui a gente muda de um crescimento acelerado para um crescimento desacelerado, mas o padrão exponencial já tinha sido quebrado. E agora a gente demorou quantos dias para chegar de 4 para 5 milhões? A gente demorou 34 dias, então a gente está demorando um período bem maior para registrar a mesma quantidade de casos. Ó, 27 dias para somar 1 milhão, 23 dias para somar 1 milhão, 26 dias para somar 1 milhão e agora a gente teve 34 dias para somar 1 milhão. Então isso mostra de fato a desaceleração que a gente está tendo na pandemia aqui no Brasil como um todo, né, pessoal? Claro que tem regiões, aliás, eu acho que o Brasil, todas as regiões agora estão desacelerando, e é por isso que o Brasil como um todo está desacelerando. Eu não tenho observado nenhum lugar com uma aceleração ainda vigente, tá, pessoal? Mas não dá para descuidar. E aqui eu queria chamar a atenção que desde aqui do dia 8 de agosto, onde a gente estava com 3 milhões, já se passaram 62 dias e ainda não duplicou o número de casos. A gente, para duplicar de 3 milhões, a gente teria que chegar a 6. A gente está recém chegando a 5. E como a gente está num período de desaceleração, provavelmente vai demorar, no mínimo, e provavelmente vai demorar mais do que isso, 34 dias para somar mais 1 milhão. Ou seja, no mínimo 34 dias depois aqui de chegar a 5 milhões, a gente vai estar chegando a 6 milhões e provavelmente ainda não vai ter chegado. Então vamos passar aqui 96 dias para, no mínimo, provavelmente mais, para ter duplicado desde o dia 8 de agosto para chegar a 6 milhões. Então a gente vê que o padrão exponencial está completamente destruído, é uma coisa muito boa e realmente o padrão exponencial ele é mais visível nos estágios iniciais da pandemia, não depois que passou o auge. Isso daqui não faz mais sentido a gente procurar padrão exponencial. Por isso que eu não falo muito nessa questão de tempo de duplicação, mas enfim, hoje eu resolvi dar uma olhada nesses dados também. Mas voltando então à nossa análise mais normal, vamos dar uma olhada nos crescimentos semanais. Essa semana a gente cresceu menos do que nas semanas anteriores, a gente cresceu 175.365 casos, é um patamar bem mais baixo do que os patamares anteriores. Se a gente observar aqui as médias por dia, lembrando que essa linha aqui, ela é a linha que significa a média no auge, que foi 45 mil, 46 mil casos por dia. Então a gente está aqui com 25 mil casos por dia. Essa semana se afastando cada vez mais desse auge. E uma coisa interessante de observar é fazer uma comparação. Essa média de 25 mil casos por dia, ela foi observada pela última vez no Brasil aqui, nessa semana de 1º de junho a 7 de junho. Então, 4 meses atrás, a gente estava com esse crescimento aqui, que a gente está agora, para ver que a situação já está melhorando bastante no Brasil como um todo. A nossa média de casos por dia já está bem menor do que já foi. Vamos ver se diminui mais, né? E o alfa, a taxa de contaminação, ficou em alfa igual a 2, a mesma taxa da semana passada. Era a taxa que eu tinha previsto, né? Então realmente ficou um crescimento um pouquinho mais baixo. E se semana que vem a gente mantiver alfa igual a 2, a média de casos por dia vai ser 23 mil. Então a gente vai estar quase chegando na metade dos 45, 46 mil do auge. E vai ser uma coisa realmente boa. Tomara que o alfa nem fique em 2, fique em 1,9, 1,20 quase. Vamos lá, vamos tentar baixar esse alfa. Mas a notícia boa é que mesmo que o alfa suba e fique em alfa 2,1, a média ainda é mais baixa do que a média dessa semana. Ainda fica abaixo de 25 mil casos por dia, mesmo que a taxa de contaminação aumente um pouquinho, que pode acontecer, mas eu até espero que não. Eu estou apostando aqui no alfa igual a 2 para a semana que vem a gente tem aí por volta de 23 mil casos por dia. Então daí a projeção, a gente chegaria
no final do dia 16 de outubro, com 5.218.120 casos. Claro que não vai ser exatamente isso, mas pode ser perto disso. A gente pode registrar aqui na faixa de 162 mil casos, o que vai ser uma coisa boa, vai dar mais um alívio. E cada vez mais esses números vão descendo, esses números vão baixando. Então aqui, os dados das projeções dia após dia, com um intervalo de confiança aqui de 1%, até dá para melhorar esse intervalo de confiança, eu acho, mas enfim, a gente vai chegar aqui entre 5.165 e 5.270, provavelmente mais para o lado mais baixo do que para o lado mais alto. E a análise do erro da semana passada, como o alfa foi exatamente o alfa da semana anterior, o erro fica bem baixo, porque eu sempre prevejo o alfa como se fosse o da semana anterior, então ficou aqui na casa de 0,1%. Eu tinha projetado que a gente ia chegar hoje a 5.051.000, a gente chegou a 5.055.000. E, enfim, agora os pacientes recuperados, 87,6%, e aumentando a porcentagem dos pacientes recuperados. Claro, a tendência é que 100%, não 100%, né, porque tem uma taxa de letalidade, mas a tendência é que se aproxime aqui dos 96%, 97% a taxa dos pacientes recuperados. Aí vai indicar o final da pandemia, quando todo mundo praticamente estiver recuperado e só aquelas pessoas que infelizmente vieram a óbito não se recuperaram, então a gente não tem mais casos ativos. E aí acabaram os casos e a gente vai estar super seguro, né? Então vamos continuar olhando esses números. Casos ativos, baixamos de 500 mil, há alguns dias a gente está com 400 e poucos mil, no caso hoje a gente está com 472.654 casos ativos ainda no Brasil. Quanto mais baixar, menos novas contaminações a gente vai ter, e aí a gente vai estar chegando mais perto do final. E os óbitos, ainda não foi essa semana que a gente chegou a 2,9% de letalidade, mas a gente está perto, na verdade a gente está em 2,96%. Então no arredondamento a gente continua no 3%, mas eu tô assim apostando que semana que vem a gente vai a 2,9%, e torcendo mais do que isso. E mostrando, essa semana a gente se afastou mais de 5 mil óbitos, a gente teve 4.251 novos óbitos, que é menos óbitos, gente, do que a gente teve lá no meio de maio. Então a gente está voltando a níveis de óbitos de 5 meses atrás. Aqui, nesse período de 8 de maio a 15 de maio, a gente teve 4.920 óbitos. Essa semana a gente teve menos. Não só nessa semana, né? Das últimas 5 semanas, 4 delas a gente teve abaixo desse valor lá do meio de maio, né? De 8 a 15, meio que pro início, meio que pro meio de maio. Mas enfim, vamos chegar, um dia a gente vai chegar num patamar mais baixo do que março. E aí sim vai ser a festa, né, pessoal? Aí vai dar para voltar tudo ao normal. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana, fazer essa retrospectiva, porque afinal a gente chegou a 5 milhões de casos. Lá em março, falar 5 milhões assustava. Hoje é incrível que não assusta mais. Chegamos a 5 milhões e bem, parece que normal. A gente estava em 4 milhões há pouco tempo atrás, mas não é. A gente poderia estar numa situação bem melhor. Mas trazer aquele ponto de vista positivo de que estamos melhorando. A gente está melhorando, os casos estão diminuindo, as novas contaminações estão diminuindo em todo o Brasil. Então isso daí é uma coisa muito positiva. Vamos ver agora se por fim do ano, início do ano que vem a vacina, aqueles 30 milhões de doses que estão prometendo. Eu estou ainda torcendo pela vacina, e se sair vai dar uma melhorada muito boa nos números e vai dar uma segurança também, porque aumenta aquela barreira dos imunizados. A gente sabe que isso é um fato, os imunizados eles trazem uma barreira natural para o avanço da doença, tá, pessoal? Então era mais ou menos isso essa semana. Fica de olho, se cuida de si, porque assim a gente cuida de todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.